Vamos acompanhar a leitura. Diz assim o texto: e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tornará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas. Você pode dizer amém? Então repete comigo assim: o Senhor teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Feche teus olhos. Pai bendito, nós te louvamos, já bendizendo, Senhor, o teu nome, Pai, pela tua palavra, bendizendo o teu nome, Senhor, porque nesta noite queremos aplicar o nosso coração, queremos derramar, ó Deus, o nosso coração para que tu venhas, Pai, aplicar a tua palavra e nos mostre, ó Deus, o teu propósito. Ó Deus, nós colocamos, Pai, todo preconceito, Senhor, nós colocamos tudo aquilo que temos estabelecido em nosso coração hoje, Pai, sobre o teu altar. E, ó Deus, aquilo que não vier do teu trono, Senhor, aquilo que seja uma proposta do homem, Senhor, que o teu fogo soberano, Pai, venha queimar e venha nos abrir os olhos e os nossos corações sejam fortalecidos na tua palavra. Nós te oramos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém, amém. Queridos, existe muitas maneiras e muita especulação acerca do assunto cura interior, né? Nós já frequentamos alguns seminários, palestras, todos os tipos de assunto, né? Tem várias correntes, várias doutrinas, várias espécies. Mas hoje eu quero convidar você, e durante todo esse mês nós vamos estar meditando à luz da palavra de Deus. Nós queremos entender o propósito de Deus para as nossas vidas, para que nós sejamos verdadeiramente curados, ou tenhamos o nosso interior curado, transformado, modificado. Para isso, nós vamos começar a definir o que é cura interior. Então guarda aí no teu coração. Eu trouxe a definição talvez a mais simples. Talvez daqui para frente você ouça ou aprenda até algumas definições mais científicas, melhores. Mas eu quero que você guarde a primeira definição. Cura interior é cura da alma. Amém? Fala assim, cura interior é cura da alma. Mais uma vez, cura interior é cura da alma. É cura da alma. Essa é uma definição mais simples que eu achei. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós iniciamos um processo. Nós entramos num processo de santificação que é diária, que vai levar a vida toda, que vai caminhar junto com a gente. Nós vamos nos aperfeiçoando diariamente até o Senhor voltar para levar a igreja nos ares, arrebatar a igreja. Esse processo não tem mais volta.
Mas, olha só, a salvação já foi garantida em Jesus, amém? Tem muita gente que já aprendeu isso. Então, a salvação é pela graça. Efésios capítulo 12, verso 5, a palavra diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, amém? Então fala assim: pela graça eu sou salvo. Então, pela graça, nós obtivemos a salvação. Mas existe um negócio interessante. A salvação vem pela graça. Mas o que fazer com o nosso homem interior? O que fazer com a nossa alma? O que fazer com a herança familiar? Com aquilo que nós temos dentro de nós? O que fazer com tudo isso? Com essa bagagem enorme, né? Com as nossas rejeições, com os nossos complexos, com os nossos traumas, com as nossas dores, com as nossas angústias. O que nós vamos fazer com isso tudo? Ah, pastor, não sei, né? Possivelmente nós seremos curados a partir desse processo de santificação. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos nos curando. É verdade. Alguns pensam assim e levam as suas vidas inteiras. Às vezes você vai encontrar um cidadão dentro da igreja que se orgulha e fala assim: ah, eu tenho 50 anos de crente. Mas o mesmo doente de 50 anos atrás. São os mesmos complexos, a mesma inferioridade, os mesmos traumas de quando ele tinha 10 anos de idade, 2 anos de idade, 5 anos de idade. Ele continua num processo de aperfeiçoamento, mas não tratou aquelas enfermidades da alma. Aqueles que pensam assim: ah, olha só, não, a mudança é imediata, porque Paulo diz que quando nós aceitamos Jesus, nova criatura nós somos. Eu sou uma nova criatura, aquela criatura antiga já morreu. Eis que fez-se novo todas as coisas, eu sou novinho. Os que pensam assim, diante do primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, sucumbe. Acaba. Você vai encontrar o cidadão lá fora: mas um ano você aceitou Jesus, você se batizou, você estava tão bem. O que aconteceu? Ah, irmão, olha só, eu estava lá na igreja, né? Aí veio o irmão falar comigo, me chamar a atenção, porque eu estava com a roupa muito sensual, com um decote grande, ou a saia curta, ou estava de bermuda. Aí eu não aceito isso. Não foi curado, não estava curado. Continuou a velha criatura. Então, querido, é preciso que nós entendamos o propósito de Deus para a vida do ser humano. Olha, Deus quer curar o nosso interior. Deus quer curar a nossa alma. Amém ou não amém? Então vamos profetizar bem alto: Deus quer curar a nossa alma. Mais uma vez: Deus quer curar a nossa alma. Deus quer uma igreja curada. Deus nos quer curado. Deus quer o nosso homem interior curado. Deus quer que você seja restaurado no seu interior. E nós vamos estar meditando isso. No texto que nós lemos, você de repente já está até meio confuso: mas pastor, mas esse texto que nós lemos não fala nada sobre cura da alma. Fala. Começa a nos dar a visão de Deus. E eu falei com você, e você vai escrever na tábua do teu coração: todas as vezes que Satanás colocar para você um empecilho, uma dificuldade, você profetiza assim: Deus quer curar a minha alma. Amém? Fala assim: Deus quer curar a minha alma. Então você escorregou, tem um problema, uma dificuldade, você foi afrontado, você está chateado. Antes de você abrir tua boca para murmurar, fala assim: Deus quer curar a minha alma. Amém? Fala: Deus quer curar a minha alma. Deus quer curar a nossa alma. A primeira coisa que eu aprendo no texto que nós lemos, que é a repetição das leis, é que é uma verdade. Não pode ser mudado, é um axioma, não pode ser mudado. A Bíblia é clara e objetiva. Existe na nossa vida maldição e bênção. Amém ou não amém? Tem gente que pensa que pode mudar essa história. Não.
Os contrários à existência da maldição vão sempre dizer, não, não existe maldição porque eu aceitei Jesus, eu vivo da bênção. Mas existe a maldição e existe a bênção. Existe o caminho da maldição e o caminho da bênção. Quem escolhe o caminho que vai trilhar somos nós. Nós semeamos o caminho no caminho da maldição ou semeamos no caminho da bênção. E vamos colher maldição ou vamos colher a bênção de Deus na nossa vida. É claro o texto, no versículo 1 do texto que nós lemos. Vou te lembrar do versículo 1, você vai ler ali, olha bem. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, sobrevindo-te, vindo sobre você, todas essas coisas, o quê? A bênção ou a maldição? Então existe o caminho da bênção, o caminho da maldição. O capítulo 27 e o capítulo 28 de Deuteronômio nos elenca direitinho as bênçãos e as maldições. Eu fiz aqui, rapidamente, resumidamente, um retrato para você do caminho da maldição e do caminho da bênção. Vou primeiro te mostrar, te apresentar o caminho da maldição. Capítulo 27, nós não vamos ler, eu vou rápido, para ganhar tempo. Olha bem, diz o texto assim, rapidamente. O homem que fizer imagem de escultura, então fazer imagem de escultura é caminho da maldição. Amém ou não amém? Será que isso só tinha lá atrás, no passado? Ou tem hoje? Ou estamos vivendo hoje o tempo? O caminho da maldição continua aí aberto. É um caminho largo. Olha bem, imagem de escultura. O que desprezar os seus pais é um caminho da maldição. O que nós encontramos de pais aí desprezados nos orfanatos, nos asilos, né? O que nós encontramos aí de velhos abandonados pelas ruas, desprezados por seus familiares, por seus filhos, por aí vai. Olha só que caminho da maldição interessante. O que remover os marcos. Olha bem o que remover os marcos. Eu fui, como é que é? O que é o que remover os marcos? É o que invadir. É o invasor. Nós estamos vivendo a época dos movimentos, só mudaram o nome. Movimento dos sem teto, movimento dos sem terra, movimento dos sem casa. E não pode ver uma casa lá que se invade, se instala lá e fala assim, não, de quem é essa casa? Eu não quero nem saber, eu removo os marcos e estou aqui dentro, é minha. É invasão. O que remove os marcos está caminhando o caminho da maldição. Quer ver outro caminho da maldição? O que faz o cego tropeçar. Isso aí é muito mais importante. Não é só o cego tropeçar literalmente. É o errar, é o aconselhamento errado. É a indicação, é a mostra do caminho errôneo. É a indução ao erro. É o caminho da maldição. Quer ver um outro? Perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. A perversão. Olha, deitar-se com parentela. A cada dia nós ouvimos aí, vimos na mídia, nos telejornais, notícias de pais que engravidam suas filhas, não sei quantas filhas que tem lá. Oh, meu Deus do céu, o cara tem 7 filhas com a sua própria filha, com a sua sobrinha. No interior, então, do nosso Brasil, nós vamos encontrar muitos casos assim. Deitar-se com animais. Zoofilia. Gente, é horrível, é uma perversão, mas é atual. É atual. Tem gente que até brinca com isso, mas é atual. É o caminho da maldição. Ferir o próximo, aceitar suborno e não confirmar as palavras da lei do Senhor. Então nós estamos diante da apresentação de uma série de caminhos que traz a maldição sobre a nossa vida, que traz enfermidade sobre a nossa alma. Você está entendendo? Diz amém. Fala assim, Deus quer curar a minha alma.
agora eu vou te apresentar o caminho da bênção. O caminho da bênção, que é inevitável. Então na nossa vida tem o caminho da maldição e o caminho da bênção. O caminho da bênção, olha só: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás a tua casa, será próspera, abençoada, serás bem-aventurado os teus filhos, a bênção da multiplicação sobre os seus celeiros, a bênção da chuva sobre a tua casa, a bênção da terra fértil, do bom tesouro do céu. O Senhor abrirá as portas e você será cabeça e não cauda. Você pode dizer amém? Então está aí apresentado o caminho da bênção e o caminho da maldição. Nós vamos fazer uma observação simples, que é tão atual que parece que foi escrito para hoje. Por que será? Por que foi escrito? Por que parece-nos tão simples assim? Se isso foi escrito há milhares de anos. Se isso, muitos vão alegar assim: não, pastor, é porque isso aí é lei, nós estamos isentos da lei, isso aí foi escrito para o povo de Israel, isso aí foi escrito para judeu. Quero dizer para você, querido, que nós somos o povo da aliança. Você pode dizer amém? Fala assim: eu sou o povo da aliança. Abre o teu coração, fala assim: eu sou o povo da aliança. Você nós somos o povo da aliança de Deus. Então, querido, não há como nos escondermos da realidade. Como povo dessa aliança, mesmo sendo uma nova aliança, vai existir a maldição e a bênção. Não tem aonde correr. Romanos capítulo 11, verso 7. Romanos capítulo 11, verso 7. A Bíblia diz assim: pois que o que Israel busca não o alcançou, mas os eleitos alcançaram. Nós alcançamos, amém? Então, se você é um eleito de Deus, você alcançou aquilo que Israel buscava. Que coisa maravilhosa, querido. Quando eu penso nisso, meu coração adora ao Senhor. Que coisa tremenda. Eu alcancei aquilo que Israel não alcançou. Gálatas capítulo 6, verso 16. Olha só. Grava isso. E a todos quanto andarem conforme esta norma, paz e misericórdia seja sobre todos eles e sobre o quê? Sobre o quê? Mais forte, sobre Israel de Deus. Então, querido, nós somos Israel de Deus. Nós somos o povo da nova aliança, amém? Fala assim: eu sou o povo da nova aliança. Então não há como fugir dessa realidade. Como povo da nova aliança, ainda encontramos o caminho da maldição e o caminho da bênção. Se você quiser, você pode dizer o caminho largo, o caminho estreito, seja lá qual denominação que você for dar, existe um caminho que vai trazer enfermidade ao teu interior, existe um caminho que vai trazer maldição para a tua casa, existe um caminho que vai trazer maldição para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, e existe um caminho que vai trazer a bênção de Deus, existe um caminho que vai fazer gerar a bênção de Deus sobre a tua casa. Não tem como correr dessa realidade. A segunda coisa que eu aprendo no texto é lindo também, faz parte da minha vida, e eu tenho certeza que faz parte da tua vida. É que a conversão e a obediência são requisitos fundamentais para que nós obtenhamos a cura. Fala assim: conversão e obediência. Mais uma vez, conversão e obediência. Mais uma vez, conversão e obediência. Tem gente que pensa que se converteu, mas é desobediente. O desobediente não obtém a cura. É tremendo isso. Mas é bíblico. O desobediente, por mais que ele faça, ele está sempre enfermo na sua alma. O seu interior não é sarado. Vamos lá para o versículo 2 do texto que nós lemos. Olha lá o verso 2. E te converteres ao Senhor teu Deus,
e deres ouvidos à sua voz. Você precisa, para ser curado, se converter e precisa obedecer à sua voz. Conversão e obediência. Conversão anda junto com obediência. Não adianta nada você dizer eu me converti se você não obedece os preceitos de Deus. Não adianta nada você pregar e falar alto eu sou convertido se você é desobediente ao teu líder, desobediente à tua igreja, desobediente aos princípios divinos, desobediente à palavra. Você está enfermo e você precisa ser curado. Você precisa trabalhar para que o Senhor cure a tua alma, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 32, verso 23, tem um texto interessante que diz nela assim, olha o texto que diz, Jeremias 32, 23, está ali, acompanha ali. E entraram nela, na terra, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste fazer, eles não fizeram nada, pelo que ordenaste lhes sucedesse todo este mal. Sabe por que o mal muitas das vezes nos ocorre? Sabe por que o mal muitas das vezes vem sobre nós? É o caminho da maldição. Por quê? Porque não obedecemos. Escolhemos deliberadamente desobedecer. A desobediência tem acompanhado o homem desde o Éden e até hoje, não é diferente. Estamos vivendo numa geração de filhos que gostam de ser desobedientes, afrontadores da autoridade dos pais. Estamos vivendo uma época em que um membro de uma igreja gosta de afrontar a autoridade dos seus pastores, dos seus líderes. Estamos vivendo uma época em que pastores são desobedientes à ordem do Senhor Jesus, fazendo o que lhes parece direito aos seus olhos. Então, a desobediência afasta a cura da nossa alma. Repete comigo, Deus quer curar a nossa alma. Mais uma vez, Deus quer curar a nossa alma. Aí o texto diz, se te converterdes e quando ouvirdes a voz de Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te perseguirão. Você será alcançado pela bênção de Deus quando ouvir e quando obedecer a voz do Senhor. Amém? Amém. Mais um aprendizado. Ah, que bom. Então hoje eu estou saindo daqui, dessa noite, com meu coração muito abençoado, muito alegre. Eu entendi hoje que Deus quer curar a minha vida, Deus quer curar a minha alma, amém? Tem muita gente aí enchendo lugares para receber cura divina do seu corpo, não se importa com a sua alma. Mas há um propósito de Deus em curar a nossa alma. Mais uma vez, Deus quer curar a nossa alma. No versículo 3 do texto que nós lemos, olha lá no versículo 3, o texto diz assim, vou lembrar. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Em algumas versões está assim, Deus mudará a tua sorte. Quem tem essa versão também eu acho linda. E o Senhor teu Deus fará mudar a tua sorte. Mas eu gosto também dessa versão que diz, o Senhor teu Deus fará voltar do teu cativeiro. E eu estava orando, e gostei, entendi, falei, Senhor, cativeiro, tem muita gente vivendo num cativeiro, olha aí o mistério sendo revelado. Tem muita gente vivendo aprisionado, cativeiro significa prisão, reclusão, clausura, escravidão, servidão,
submissão, domínio, tirania. Então tem muita gente, mesmo dentro da igreja, mesmo aceitando Jesus como seu Salvador, vivendo numa tremenda prisão, vivendo aprisionado, vivendo angustiado, vivendo submisso, vivendo numa clausura, vivendo sobre o domínio de algumas coisas que nós não queríamos, mas que está lá gravado dentro da nossa alma. Você está entendendo? Diz amém. São prisões mesmo, queridos, são verdadeiras amarras na nossa alma, que precisa de uma ação do Espírito de Deus curando para quebrar esse cativeiro, curando a nossa alma para nos tirar do jugo dessa escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 1, o texto diz que o Senhor nos chamou para liberdade, para viver na liberdade com que Cristo nos libertou. E nós temos que permanecer firmes nisso. Não podemos de novo nos voltar para o jugo da servidão, da escravidão. Quantas vezes então nós somos dominados por algo que está lá dentro do nosso coração, complexo de inferioridade, complexo de feiura, complexo de pobreza, complexo de gordura, rejeição, traumas, e por aí vai. Somos escravos, somos escravizados por essas influências que estão lá no nosso homem interior e que nós não abrimos para que o Espírito Santo venha curar a nossa alma. Aí nós encontramos aqueles irmãos assim, que no meio do trabalho falamos assim: ô irmão fulano, faz aí uma oração intercessória, ora aí para... Aí fala assim, olha só, ao invés de dar um salto pronto para a batalha, eis-me aqui, Senhor, e começar, aí fala assim: eu, pastor, logo eu? Misericórdia, logo eu? Por que eu? Se você é povo escolhido, se você é nação eleita, se você é o povo da aliança, por que eu? Está faltando então a cura na nossa alma, está faltando então nós liberarmos aquilo que não queremos mais de dentro da nossa alma, para que verdadeiramente venhamos exercer o ministério para que Deus nos chamou. Você está entendendo? Diz amém. Fala assim: Deus quer curar a nossa alma. Fala bem forte: Deus quer curar a nossa alma. No verso 6 do texto que nós lemos, olha o que o verso 6 diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma. Mais uma vez eu orei e falei: Senhor, com todo o coração e com toda a tua alma. O que isso significa? Quando nós entendemos e quando ouvimos e quando lemos no texto falando sobre coração, a nossa mente se remete exatamente a isso, ao cérebro, à mente. Então todas as vezes que você vê na Bíblia dizendo que o nosso coração fez isso, o nosso coração faz aquilo, você vai entender que é a sua mente que está fazendo isso. Amém ou não amém? Né? Porque o coração é um músculo. Se com o teu coração adorares, teu coração é um músculo que bate. Pum, 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 né? São se com a tua mente, se com o teu entendimento você faz isso, de todo o coração, de toda a tua mente. Então nós entendemos que coração nos remete à mente e à alma. Porque aí o texto fez uma distinção: com todo o coração e com toda a vossa alma. Então, na alma também nós podemos adorar o Senhor, podemos obedecer. E é lá nesse lugar chamado alma que o Senhor quer realizar o maior milagre da nossa vida. É lá nessa alma que o Senhor quer curar as enfermidades. É lá nessa alma que está cheia de enfermidade, que não foi por nossa culpa, mas que nós herdamos, que veio junto conosco do nosso nascimento, querido. É lá na nossa alma que nós temos as dores inconscientes,
Está lá, dentro da nossa alma. Nós vamos ver então, na nossa alma, é a sede das nossas emoções. Na nossa alma você vai ver as vontades, as emoções, que também foi afetado pelo pecado e agora precisa ser sarada. Quando nós nos convertemos ao Senhor, Deus, através da sua palavra, Ele começa a fazer uma varredura, uma limpeza nessa alma. Mas nós podemos ser curados. Nós não precisamos esperar 40 anos de crente. Nós não precisamos esperar 50 anos de convertidos para falar assim, eu sou uma nova criatura. Nós podemos alcançar a cura de Deus hoje. Você está entendendo? Diz amém. Fala assim, Deus quer curar a minha alma. Mais uma vez, Deus quer curar a minha alma. Então nós vamos ver Lucas capítulo 21, verso 19. O texto diz assim, olha bem: pela perseverança ganharei as vossas almas. As nossas almas serão ganhas, as nossas almas serão conquistadas, as nossas almas serão livres das enfermidades, as nossas almas serão beneficiadas pelo favor do Senhor. Você pode dizer amém? Fala assim, a minha alma será beneficiada pelo favor de Deus. Mais uma vez, a minha alma será beneficiada pelo favor de Deus. A primeira coisa que Deus quer é ganhar a sua alma. A primeira coisa que o Espírito Santo quer é ganhar a sua alma. É trazer a sua alma completa, com todas as dificuldades, com todos os teus complexos, com todas as tuas dores emocionais, com a rejeição que foi acontecida lá no ventre. Deus quer ganhar a tua alma. Deus quer trazer a tua alma para perto dele. E aí Deus vai iniciar um processo de cura. Deus vai iniciar um processo que é um verdadeiro milagre. Primeiro